qual foi a intenção da criação de uma torre chamada Babel? E nós vamos perceber que aqui nesse princípio começa toda a história. Nós temos aqui, na Bíblia, Babel significa o quê? Confusão, derivado do hebraico Balal, que significa confundir. Babel significa Babilônia. Então aqui começa toda a história. História da divisão de um povo relacionado no grande conflito. Nós temos que começar a entender o seguinte, pelo menos historicamente estudado, 1650 anos passaram com uma humanidade corrompida e vem o dilúvio. Nessa contagem nós contamos de uma forma crescente de 1 a 1650 anos. Só que agora a Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende de nada, mas ele relatou isso na Bíblia. Deus se arrependeu de ter feito o homem e ali deu cabo à humanidade através do dilúvio. Então surge-se a partir daí a família de Noé, especificamente ali por pelo menos 8 pessoas. Mas posteriormente aparece ali 3 filhos de Noé, que já casados com o casal, por isso dá 8 pessoas, Cã, Sem e Jafé. Então essa história começa aí, e tem um pequeno incidente ali entre esses, a história diz que um dos filhos foi amaldiçoado, o nome dele é o segundo filho, o Cã, que aparece ali como amaldiçoado, porque um incidente aconteceu, e essa história todos nós conhecemos. Noé se embebeda com vinho, e ali, em algum momento, ele fica despido, e o filho, Cã, ele olha e vê seu pai naquela situação. Em vez dele tomar alguma atitude correta, ele não fez isso, ele foi falar para o seu irmão. E ali acontece esse episódio. Resumindo, ele é amaldiçoado naquele momento. Essa história do grande conflito que vai continuar começa aí. A gente vai perceber em alguns versículos, por exemplo, voltando um pouquinho aí, no capítulo 10, versículo 6, aí de Gênesis mesmo, nós vamos ter o seguinte: os filhos de Cã, Cuxi, e aí faz uma relação dos filhos de Cã, inclusive Canaã, dos filhos de Cã. Nós temos também na sequência aí, no verso 8, que diz assim: Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. No verso 9 diz que ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Então, no verso 10, diz aí o princípio desse reino. E qual foi o princípio do reino dele? Foi a construção da Torre de Babel. Então, a gente vai perceber que a linhagem que inicia tudo isso aí vem exatamente do filho Cã. E do outro lado nós temos o filho chamado Sem. E desse outro lado nós não vamos prolongar na história, mas a linhagem que você vai perceber que vem do filho Sem, os semitas, conhecido como semitas, é exatamente Arão, Abraão. Qual mais aqui que nós podemos citar aqui? Abraão gera Isaac, Jacó e assim sucessivamente. Então nós vamos perceber que tudo isso tem um grande conflito, uma história que vai desvendar aí por cerca de muitos anos até chegar a nós. E nós percebemos nessa história toda que Deus, ele desce para ver o que eles estavam fazendo. E o que acontece ali? Ele destrói. A primeira queda de Babilônia agora acontece lá no Gênesis. Essa primeira queda de Babilônia, a Torre de Babel é destruída e as línguas são confundidas para que eles não pudessem se unir nessa
ideia de fazer aquilo segundo a não vontade de Deus, mas que eles voltassem à vontade de Deus. Então, qual era a ideia de Babilônia no princípio? Que ele se tornasse célebre e que o nome deles pudesse ser grandioso na terra e não o de Deus. Você percebe que essa ideia que foi derrubada por Deus naquela época, ela não parou por aí, ela continuou. A gente não vai ver Babel sendo morta aqui. Vamos perceber que a partir daí continua. E vou falar aqui um pouquinho dessa história para a gente resumir, para que a gente possa entender melhor essa questão da queda de Babilônia. A partir de lá, nós temos um povo que cresce por um lado e chamado a obedecer a Deus, e um povo que cresce do outro lado e que desobedece a Deus em suas ações. Desse nome chamado Nirod, que vem da sequência de Cã, você vai perceber que ele não só, a obra dele para aí, mas da descendência desse homem, também ele é o responsável por criar uma cidade bem conhecida, uma cidade chamada Nínive, lembram? Ele é um do responsável de criar essa cidade. E essa se torna uma das maiores cidades pecaminosas, e a gente conhece a história, que eram de violência total. Mas nessa ocasião, que nós temos aí um sistema de governo de Deus, que era chamada teocracia, Deus ele falava diretamente com o seu povo, ele escolhia um representante do seu povo, e ali a vontade de Deus era se estabelecida. Então nós temos alguns nomes, como Moisés, o próprio Moisés, né, que foi levantado por Deus, que resgatou o povo do Egito, e diversos outros nomes que ali foram levantados e usados por Deus. Só que esse povo, eles tinham uma vontade de expandir, mas não pela vontade de Deus. A gente vai perceber que eles continuam. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela fala a respeito desse tema, ao determinar que os homens se dispersassem pela terra toda para provoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundaram uma monarquia. Então, a intenção de Deus é que tivesse contato com seu povo, que seu povo lhe obedecesse suas ordens e vivesse de acordo com a harmonia dos princípios de Deus. Mas qual era a intenção de Babilônia? Era tornar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. Agora, interessante, essa sempre foi a intenção de Babilônia. A intenção de Deus era que seu povo seguisse em obediência a ele, num sistema diferente. Será que esse sistema ele funcionou? Porque a gente vai perceber o seguinte aqui, ó. Nessa imagem, a gente tem a torre. Nessa imagem, a gente já tem um império. Vocês perceberam? A torre, nós já sabemos, segundo a Bíblia, já houve a queda da torre. Mas nessa imagem aqui nós temos a queda de Babilônia, o império. A gente vai ver isso daqui a pouco, a respeito desse império. Mas o povo de Deus continua. Mas interessante que chega um momento que o povo de Deus estava tão interessado no que o mundo vivia, no que era oferecido ao seu redor, que o povo de Deus fala assim: nós queremos o quê? Nós queremos o que eles têm. Eu quero o que o mundo tem. Eu quero abraçar o mundo, eu quero trazer aquele do mundo para mim. E sabe o que eles pedem? Nós não queremos viver mais em teocracia. Nós queremos viver agora, nós queremos ter um rei. Essa era a vontade de Deus? Era a vontade de idealizador de Babilônia.
A monarquia era um idealizador de Babilônia, não de Deus. Só que o povo de Israel começa a pedir: eu quero um rei. Nós queremos um rei. Por que nós queremos um rei? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem rei. Por que nós não podemos ter um rei? Aí Deus avisa para eles: olha, porque eu conduzo vocês com juízo, mas com misericórdia. Eu posso te dar um rei, mas não vai ter isso não. De tanto eles pedir, Deus concede o rei. Primeiro rei, chamado Saul. Aquele rei, Deus fala para ele assim, ó, vocês façam a minha vontade que você vai continuar sendo rei. Mas tem que fazer a minha vontade, o que eu disser. Aquele rei começa agora a ter um coração egocêntrico. Aquele rei começa a fazer a vontade de Deus, mas o coração dele começa a se tornar egocêntrico. Trazendo o centro para ele, só o ego para ele e não para Deus. Aí Deus fala assim, não, isso não vai dar certo. Deus já sabia que as coisas iam ficar sem controle. Aí Deus fala, não, eu vou tirar o reinado seu, o Espírito Santo vai sair de você e eu vou ungir outro rei. E através de Samuel, unge um menino, que todos conhecem, chamado Davi. Davi assume o reinado de Israel, resumindo, e depois Salomão. Até aí o reino ainda continua seguindo na possibilidade de fazer a vontade de Deus. Depois de Salomão, que constrói um templo gigantesco, conhecido como Templo de Salomão, Deus dá essa habilidade para ele, essa graça e misericórdia para que ele pudesse fazer isso. Só que morre Salomão. E Salomão agora, quem sucede Salomão? Roboão. Depois de Jeroboão. Até Salomão, você percebe um povo unido, 12 tribos de Israel, segundo a vontade de Deus. A partir do filho Roboão, você percebe agora que Israel ele se divide. 10 tribos vai para o norte e 2 apenas tribos ficam unidas no propósito de Deus, Efraim e Judá. Nessa divisão, começa agora a vir consequências gravíssimas, porque agora Jerusalém se torna a capital chamada do Judá, que ficou conhecido como judeus, agora não é mais Israel, agora é judeus. Israel se torna a capital dos judeus e Samaria se torna a capital das 10 tribos dissidentes. Aqui há uma série de questões importantes, porque as 10 tribos de Israel, que se dividiram, não foi por acaso, já não queriam mais obediência nenhuma a Deus. E por isso se dividiram, cai-se para o norte. As 2 tribos de Israel, de Judá e Efraim, continua fiel a Deus, mas bem pouquinho, porque a infidelidade tomava de conta também de todas as 2 tribos. E Deus agora, ele tem um plano. E o plano de Deus era que de Judá viria o Salvador. Aí Deus avisa para eles, olha, vocês precisam passar por uma peneira, por um projeto de apuração, porque do jeito que vocês vão, se não se arrepender, não tem como. Mas Deus tinha um projeto para que pudesse salvar. A tribo do norte agora, as 10 tribos do norte, guerreia contra uma poderosa na época chamada Assíria. Lembra daqui da cidade de Nínive? Era relacionado o império de Assírio, dos assírios. E o que acontece agora com a tribo do norte? Eles perdem a guerra para os assírios e a Assíria consegue dominá-lo, as 10 tribos do norte. Só que a Assíria não iria desistir das 12 tribos, eles não queria só 10. Só que o que acontece agora? Deus avisa aquele povo, olha, eu vou proteger vocês, mas vocês vão passar por um processo dolorido. Deus começa a avisar esse povo. E lá em Amós diz que Deus ele nunca deixou de avisar seu povo o que iria acontecer.
Ele sempre avisou. Deus sempre avisou o seu povo o que iria acontecer através dos profetas. Amós 3:10, né? Ou 3:7. E Deus avisa. Abra sua Bíblia. Lá em Jeremias, no capítulo 25, verso 11 e 12. Deus estava avisando aqui? Estava avisando que eles seriam escravizados por quem? Agora o Império Babilônia. Então Babilônia ela está do outro lado agora, não como torre para alcançar o céu, mas ela está com o outro lado agora como império. Como império. Mas interessante aqui é que estranho essa proteção de Deus, né? Deus estava protegendo, de certa forma, o seu povo, mas escrava do inimigo. Mas o inimigo que poderia destruir eles no momento era quem? Eram os assírios. Tanto é que, pós isso aqui, a gente tem exatamente uma guerra de Babilônia contra os assírios. E Babilônia, o rei de Babilônia, na época, Nabucodonosor, que foi aquele que foi usado, de certa forma, por Deus, para que pudesse ali escravizar o povo de Israel. É interessante que Deus, ele começa a dizer exatamente como iria acontecer esse resgate depois dos 70 anos. E lá em Isaías, no capítulo 45, aparece um nome até interessante. Capítulo 45 de Isaías, no verso 1. 45, verso 1. Verso 1. Se você voltar um pouquinho no capítulo 44, verso 27, Deus vai estar dizendo como isso iria acontecer. 44, verso 27 e 28. Então, bem antes, muito antes de tudo isso acontecer, 70 anos antes, estava sendo profetizado o que iria acontecer com seu povo, como iria acontecer, e o resgate desse povo, como também iria acontecer, e quem iria fazer. Ele dá o nome, Ciro. Iria resgatar seu povo novamente para o retorno a Jerusalém. E lembrando que o objetivo de Deus é que, através dos judeus de Jerusalém, da tribo de Efraim, da tribo de Judá, nasceria o Messias. O projeto de Deus sempre foi de quê? De salvar o ser humano. Que através desse Messias salvaria toda a humanidade. Aí esse povo precisava ser passado no fogo, precisava ser moldado novamente como molda um vaso, para que esse povo pudesse ser digno de tanta honra, de através dele surgir o Messias. E acontece então esse processo, e a partir daí, Babilônia é usada. É interessante que Babilônia, ali por volta do ano 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez e leva parte do povo de Judá e Efraim. Mas não consegue levar todos. Em 597 a.C., novamente ele volta a Jerusalém e ele leva segunda parte do povo. E faz uma terceira invasão a Judá e Efraim. E nessa terceira, no ano 586 a.C., ele destrói tudo o que tinha para destruir, inclusive foi destruído o templo de Salomão. E é levado ali partes dos utensílios ali do templo de Salomão para o templo de Nabucodonosor. E esse processo acontece de uma forma assim, passo a passo, conforme já tinha sido profetizado. Ali acontece, Nabucodonosor tem ali das características toda de Babilônia, como era Babilônia, a representação de Babilônia, que adorava outros deuses, fez uma estátua para ser adorado por todos, e quem não adorasse era mão de ferro,
Como Deus não queria para o povo de Israel, a monarquia de Babilônia, agora montada um império, tratava todos com mão de ferro. E a representação de Nabucodonosor tem um final até feliz, porque no final da vida de Nabucodonosor ele demonstra arrependimento, alcançado pelo privilégio que ele teve de ser usado por Deus. Mas, irmãos, aconteceu a primeira queda de Babilônia na torre, mas o império de Babilônia também iria cair. E a gente tem, dessa terceira vez, em 1586 a.C., que o templo foi destruído, o templo de Salomão. Também foram levados, nessas invasões ali, alguns homens de renome, e que nós podemos mencionar aqui, eram jovens príncipes de Israel, que tinham o nome de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Você lembra desses 4 jovens? 3 deles aparecem diante da estátua ali e não muda a sua opinião da sua fé, não muda as suas atitudes por maneira nenhuma, inclusive a ameaça de morte. Ele permanece firme. Uma representação de Israel. Daniel, aquele que foi jogado nas covas dos leões, representação do povo de Israel, do assim diz o Senhor. Mas, por outro lado, continuou a representação de Nabucodonosor, mesmo falecido, por algum motivo seu filho não assume como sucessor, mas o que assume é um homem chamado Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, e ali ficou conhecido, até o livro de Daniel trata como filho de Nabucodonosor, porque o seu filho não assumiria, por algum motivo, o seu reinado, ou sua sucessão. Mas é sobre essa história que eu queria chegar em Daniel no capítulo 5. Abra sua Bíblia lá. Daniel no capítulo 5, porque se nós já tivemos aqui a primeira queda de Babilônia, Daniel capítulo 5 vai narrar o que nós podemos chamar de segunda queda de Babilônia e o cumprimento da profecia dada ao seu povo. Capítulo 5 de Daniel. Interessante é que isso aqui veio do templo de Salomão, que foi invadido e destruído. Ele diz assim, mandou trazer os utensílios de ouro e prata, que Nabucodonosor, aqui vem seu pai, que na verdade é uma forma de tratar porque ele assumiu o reino no lugar de seu filho, mas que é neto de Nabucodonosor. O bom é que eles deram louvores ao Deus de Israel, né? E no verso 4 é isso? A quem que eles deram louvores? Usando os utensílios do templo de Israel. A quem foi? No verso 4 aí. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro. Aquilo que era de consagração a Deus. Aquilo que foi roubado, que Nabucodonosor não teve coragem de fazer, que era usar aquilo em favor dos seus deuses. Belsazar agora usa. Cometeu um erro gravíssimo. Foi depois disso que começa a aparecer uma escritura na parede. E quando aparece essa escritura na parede, a Bíblia diz que o rei ficou com tanto medo que seus ombros caem e seus joelhos batem um no outro, dessa forma aqui. Vocês já ficaram com medo desse tipo? Tanto medo que seu joelho fica assim? Às vezes, quando a gente vai pregar pela primeira vez que a igreja está cheia, né? Aí você fica assim, tremendo. Mas esse medo aqui era um medo real, porque ele estava realmente ferrado. Sabe, irmãos, o que nós podemos tirar daqui? Até um princípio de mordomia. O que é sagrado ao Senhor, não mexa. Não mexa. E a gente só fazer uma aspa aqui, não estou pregando sobre mordomia, mas aqui está um princípio de mordomia. O que é sagrado ao Senhor, não mexa, é de Deus. Nós podemos tirar o quê? O que é sagrado ao Senhor?
os dias de minha oferta sagrada ao Senhor? Não mexa, é do Senhor, devolva a Ele. Não mexa. O que mais que é sagrado ao Senhor? O seu corpo? A palavra de Deus diz que é santuário do Senhor, do Espírito Santo. Então, seu corpo não mexa. Dá glória a Deus através do seu corpo. Não mexa. Não mexa. É sagrado ao Senhor. Então, tudo isso são princípios que a gente pode tirar daqui. Tudo isso é sagrado ao Senhor. Outra coisa que é sagrado ao Senhor é separado para Ele. Vocês lembram? Tem mais uma coisa. Que é assim, que é dele. O que é? O sábado. A Bíblia diz que o sábado foi o quê? Santo, santificado e separado ao Senhor. Ele é sagrado ao Senhor. Então, tudo isso são princípios que a gente pode tirar daqui. Mas o nosso tema é a queda de Babilônia, ok? Mas não tem como a gente deixar os princípios. O nosso tema é a queda de Babilônia. Sagrado, separado, a árvore da vida. Tudo é separado ao Senhor. Irmãos, é do Senhor. Sim. Irmãos, mas o que acontece agora com... Está registrado no verso 6. Você pode até ler o verso 6 aí. O que acontece? Os ombros de Belsazar relaxam e seus joelhos batem um no outro de medo. Ele ficou com medo de verdade. Ele ficou com muito medo. Adiantando aqui, o que acontece agora? Alguém chama, uma parente, irmã dele, chama quem? A Daniel, que estava sumido desde Nabucodonosor. E a Daniel se torna chefe dos magos lá. Aí quem que é chamado lá? Daniel, para socorrer, de novo, o rei de Babilônia. Ele socorreu Nabucodonosor e agora ele é chamado para socorrer Belsazar. Por quê? Porque, de novo, os magos não conseguiram interpretar aquela escritura. E quem foi que foi chamado que conseguiu interpretar? Daniel. Daniel já estava com mais de 80 anos, já estava velho. Daniel chega para ele e diz assim: como você foi cair nessa? O seu pai, o seu avô, ele passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. E você não conhecendo essa história, você caiu de novo. Então, ele fala. E agora ele diz a interpretação. Ele diz lá no verso... A partir do verso 24. Você sabe o que está acontecendo aqui agora? Nesse momento acontece uma festa. E nessa festa ele utiliza dos utensílios. Nesta festa todos estão bêbados. A Babilônia era projetado ali onde hoje é o Iraque, região do Iraque. Era projetado sobre o rio, chamado rio, vocês lembram? Tinham vários rios lá. Eufrates. O rio Eufrates passava por baixo de Babilônia, de uma forma em que Babilônia se sustentava com a água daquele rio, abastecia Babilônia. O império tinha uma riqueza de água. E os portões eram cercados por dentre os rios. Você sabe o que acontece nesse momento agora? Os portões estavam abertos. Os guardas estavam bêbados. E Ciro, ele sai de lá. Lembra da promessa? Ciro sai com seu exército e encontra portão aberto e adentra sobre Babilônia. Você sabe o que acontece agora com o rei? O rei é morto. Sabe o que acontece com Babilônia agora pela segunda vez? A queda de Babilônia. Babilônia cai. E agora há um decreto posterior a isso, que está registrado também lá em 2 Crônicas, no capítulo 36. Vamos ver mais esse? Passados os 70 anos, na verdade não chegou a 70, um pouquinho antes, Daniel ora ao Senhor e o Senhor cumpre a promessa que tinha feito de cumprimento da sua profecia. Não chegou bem a 70 anos. Mas o que acontece aqui agora? Agora há um decreto a Ciro,
que o rei da Pérsia, que foi responsável por resgatar o povo de Israel, agora há um decreto a ele, e esse decreto é de reconstrução de Jerusalém. Aqui era a vontade de Deus, porém não dos demônios. O diabo tinha propósito daquele povo continuar escravizado, sem dúvida. Mas o que acontece aqui agora? O povo estava livre e estava pronto agora por um decreto para retornar. Acontece o que aqui agora? Dado o decreto de retorno, para alguns era motivo de alegria retornar à antiga casa, para reconstruir novamente. Mas para outros, não. Por que não? Pois para a parte do povo havia criado ali alguns tipos de laços em Babilônia. Sabe quando, por exemplo, vamos citar assim, a geração, passaram-se quase 70 anos, gerações mais antigas tinham morrido, outras gerações tinham renascido, mas dentro de Babilônia, e lá tinham criado laços. Essas pessoas não queriam voltar, porque criaram-se laços em Babilônia. Mas parte do povo que conhecia a história, que continuou com a fé, era motivo de alegria para retornar, para reconstruir um lugarzinho para si, sem ser escravos. Irmãos, às vezes a gente conta essa história, fala assim, houve a primeira queda lá da torre, agora o império de Babilônia cai. Aí a gente pergunta assim, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Por que, irmão, que você está contando essa história no passado? Para que história do passado? Mas interessante que quando a gente vai, eu gostaria de convidá-los, irmãos, para a gente entrar na parte final do nosso culto. E depois O título do capítulo 18 de Apocalipse diz assim, o anúncio da queda de Babilônia. Mas como? Babilônia foi derrotada e derrubada lá em Babel. Babilônia foi derrotada por Ciro quando um império grande e poderoso. Só que João tem uma visão aqui do anúncio da queda de Babilônia novamente. Babilônia foi reestruturada depois da torre. Babilônia foi reestruturada depois da queda do império em formas diferentes. Lá torre, aqui em Daniel, império. E em Apocalipse, a gente vai ver novamente a estrutura de Babilônia. Todas elas em forma diferente. Olha só. Queda novamente de Babilônia. E como que essa queda vai acontecer? Aí a gente volta um pouquinho no Apocalipse 16, no capítulo 16, no verso 12. O Apocalipse 16, ele relata aqui as 7 pragas do Apocalipse. Interessante que no Apocalipse você lê em partes que é literário, mas a grande parte do Apocalipse é simbólico. Nós temos aqui literária as pragas, mas uma delas, aqui nessa praga que nós vamos mencionar aqui, ela é simbólica. É interessante isso. Interessante que aqui é usado como simbologia novamente o rio Eufrates, aquele que foi usado por Ciro no passado, mas com seu exército caminhando sobre o rio para invadir Jerusalém. Mas interessante que Babilônia, ela era sustentada por uma riqueza muito grande por causa das águas do rio Eufrates. Interessante também que em simbologia a água significa o quê? Povos, multidões. E a gente vê aqui na 5ª praga, se voltar um pouquinho aí, a gente vai ver que quem é afetado na 5ª praga? O trono da besta. É isso, não é? No 5º, derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam língua por causa do que sentiam. E blasfemaram Deus por causa das úlceras e tal. Então, a 5ª praga vem no trono da besta. E a 6ª praga vem em simbologia da volta de Jesus e a queda de Babilônia por definitivamente. O que nós entendemos sobre essa simbologia aqui referente à mesma queda lá de Babilônia do segundo império? O que nós vemos aqui é que a Babilônia atual, ela é uma Babilônia mística, uma Babilônia espiritual, uma Babilônia poderosa como a outra, mas de uma forma mística, espiritual. Uma Babilônia que ela esconde
e deixa muito claro que a vontade dela é de não seguir a vontade de Deus. Se existem os mandamentos de Deus, a Babilônia ela vai modificar isso. Ela não vai viver de acordo com isso. É uma Babilônia que, desde o início, a intenção dela é viver o não assim, diz o Senhor. É uma Babilônia que hoje ela tem um poder extraordinário, espiritualmente falando, na vida das pessoas e na nossa também. É uma Babilônia que nós precisamos deixar ela. É uma Babilônia que nós não podemos criar laços. E a gente vai ver aqui que essa Babilônia, ela é sustentada não diferente por muitas águas. E quem é as águas que sustenta essa Babilônia? Povo, multidões é que sustenta essa Babilônia. Sabe, a queda, as águas aqui, a secagem das águas do rio Eufrates, significa o quê? O secamento do rio Eufrates significa a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. Esse é o significado desse secamento das águas do rio Eufrates novamente. E o que nós temos, irmãos, para a gente finalizar o sermão? É um sermão longo, é um sermão que, para a gente concluir, a gente precisa correr um pouco com o tempo, mas o que tudo isso significa para nós hoje? Sabe, às vezes a gente olha, não só aqui, mas em toda a região, todos os lugares, a igreja vazia. A gente vê a dificuldade dos nossos irmãos em estar presente no sábado. Sabe quantos irmãos não estão mais aqui porque não conseguiram deixar o trabalho no sábado? Nós estudamos a respeito disso recentemente em Êxodo. O sábado é o quê? É o memorial da criação. O sábado é aquele que diz assim, eu tenho um Deus que me criou, que criou todas as coisas. Mas o outro lado, a Babilônia, diz o contrário. Ele quer levantar um falso sábado. Ele quer levantar algo que não condiz com assim diz o Senhor, para laçar a mim e a você. Às vezes a gente fica pensando assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou passar fome? Só que Deus, Ele prometeu que vai sustentar você. Sabe quando às vezes a gente fala assim, mas Jesus, Ele vai voltar. Mas como que Jesus vai voltar? Como ladrão? Roubando as pessoas? Não. Ele vai voltar no sol. Ele vai voltar com muitos anjos para derrubar a Babilônia. Ele não vai voltar numa ideia de que deixados para trás. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Então o piloto é salvo e o juízo recai sobre os outros restantes do avião? Não. Sabe, a confusão de doutrinas é deixado na mesma ideia da confusão lá de Babel. As confusões de doutrinas, as confusões do significado de Babilônia está aí. Mas você morreu, você vai para o céu, direto, ou para o inferno, depende do cabuquinho. Gente, não é. Você morreu, vai para a terra. Assim diz o Senhor, aguarda a ressurreição em Cristo. Mas Babilônia, o que Babilônia quer colocar na sua mente? E pode criar laço em você. A doutrina de que a alma é imortal. Você morre, mas a sua alma fica vagando. Babilônia quer colocar isso na tua ideia, na tua cabeça. E uma outra coisa, Babilônia quer dizer para você o que eles forçaram a Daniel. Tem que comer das iguarias do rei para você ficar forte. E nós precisamos ordenar você que come isso. Só que Deus diz o seguinte, não, a sua alimentação é saudável. Mas Babilônia continua dizendo, para mim e para você, você pode, Jesus purificou tudo, você pode comer tudo. Babilônia quer isso. Babilônia quer que você fica igual o mundo, que você tenha rei, se torna uma monarquia, que você se iguala a todos eles. Babilônia quer isso. Mas o Senhor não. O Senhor diz que o seu corpo é sagrado. Você precisa de uma boa alimentação, você precisa cuidar dele.
Sabe quem viveu isso como representação de Deus? Daniel. Daniel não comeu das iguarias do rei. Daniel teve postura de um verdadeiro fiel a Deus, de um verdadeiro mordomo. E Deus espera de nós exatamente isso. Não crie laços com Babilônia. Porque quando você cria laços com Babilônia, depois você não vai conseguir sair. Deus oferece para nós, não é uma reconstrução de uma Jerusalém física, mas o que Deus oferece para nós no capítulo 21 de Apocalipse? Uma nova Jerusalém, onde eu e você viveremos eternamente com Ele. Mas para isso, nós temos que deixar os laços com Babilônia. Nós temos que abandonar a Babilônia, porque Babilônia vai cair. E o povo de Deus será resgatado pelo Rei que vem do lado do Oriente do Sol. Jesus Cristo e seus anjos vão buscar o povo dele. E muito em breve pode ter certeza disso.